Veja o que aconteceu antes de Adão, antes do princípio deste mundo no qual você conhece, sobre a queda de Lúcifer e o dilúvio de Lúcifer. Dilúvio de Lúcifer. As eras criativas. A criação original feita e perfeita. No primeiro capítulo de Gênesis ao 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra feita caos, vindo o primeiro estado perfeito da terra, e a primeira carreira pecadora por causa da rebelião de Lúcifer, a destruição do mundo como então era. Nos tempos remotos, ao fim dos dias 7, o período pode ser chamado de pré-caótico, a dispensação dos anjos, porque eles cuidavam de vários lugares. O mundo cosmos, sistema social que já existia, que abrange o universo pré-adâmico, ao qual todos os fósseis, vestígios que pertencem, passado sem data e definição de Bará. Passado sem data. O passado sem data. A Bíblia é de toda a história, pois marca o limite entre o tempo e a eternidade. Não é uma declaração resumida do que se segue, porque menciona primeiro os céus, enquanto o versículo seguinte menciona primeiro a terra. Em Jó 38, 4 a 7 deixa claro que os céus foram criados primeiros. De outra maneira, as estrelas não poderiam se alegrar quando a terra foi criada. Isto prova que, no versículo 1, se refere a priorizar os atos de Deus, e os versículos seguintes refere a terra sob o dilúvio, julgamento e depois restauração, a um segundo estado habitável como antes da maldição. Definição de Bará. Bará, ou trazer à existência, usado 7 vezes em Gênesis 1 e 2. Em todos os outros lugares, fazer e feito são usados, provando assim que a obra dos 6 dias de trabalho foi principalmente construtiva. No versículo 1, o universo é trazido à existência. No versículo 21, os seres marinhos são criados, e no versículo 27, o homem é criado. Assim, Bará é reservado para a introdução de 3 grandes esferas da existência: o homem, o mundo físico, a vida natural de toda a criatura vivente e a vida espiritual representada pelo homem. Definição de terra. Chamada de porção seca, provando assim que a terra foi criada seca e depois tornou-se submersa enquanto por causa do pecado de Lúcifer e dos pré-adâmicos. Em Gênesis 1 e 2 é usado 153 vezes para separar os 101 registros dos atos independentes de Deus. No versículo 2 é tão independente do versículo 1 sobre tempos e assunto como todos os outros atos separados de Deus. No versículo 1 se refere a todo o universo sendo criado e habitado em um passado sem data, enquanto o versículo 2 se refere ao caos por causa do pecado. No versículo 3 e 31 mostra a restauração da terra ao estado anterior ao caos e a sua segunda habitação com o homem e a criação de seres terrestres marinhos aproximadamente há 6.000 anos atrás. O dilúvio de Lúcifer. Esse dilúvio foi mais devastador e durou muito mais tempo do que o dilúvio de Noé, pois destruiu toda a vegetação, em Gênesis 2, versículos 5 e 6. Enquanto há 1 ano e 17 dias do dilúvio de Noé, não existe conflito entre a ciência e a Bíblia. Entretanto, descobertas científicas reais devem ser distinguidas de meras teorias científicas. Em especial a geologia ainda está na infância e o testemunho das pedras não são confiáveis. As afirmativas verdadeiras da palavra de Deus também devem ser distinguidas de interpretação
que homem faz dela? Quanto aos homens fielmente concordarem sobre a idade da terra, então coloque mais alguns anos acima dos 6.000 anos, e não haverá nenhum conflito entre o livro de Gênesis e a ciência. Eles foram criados no princípio antes da terra existir. Contudo, durante o caos causado pela rebelião de Lúcifer, eles foram proibidos de dar à luz à terra, que o julgamento fosse completo. 4 atos divinos no segundo dia. Disse Deus o propósito divino declarado. A obra divina restaurando já é usada 14 vezes neste capítulo e 1497 vezes em todos os lugares, e em nenhum caso implica em um ato de criação original. O sentido é fazer aparecer ou fazer visível, expressando a permissão e o propósito em conexão com o que já existia. A luz, o firmamento, as águas, a terra, as trevas e outras coisas mencionadas que já existiam, mas estavam lançadas no caos, e a lei que provavelmente as governavam tinham sido anuladas. A causa da experiência ter sido anulada foi o pecado. Agora, na restauração para a perfeição, Deus somente ordena, e o sol traz novamente a sua luz, assim como fazia no reinado de Lúcifer. Assim a luz dos dias 1, 2 e 3 vieram do sol, assim como havia sido antes, para o verdadeiro sentido. Duas divisões feitas por Deus. Aqui a divisão é feita pelo próprio Deus. Ele é o único que pode restaurar o dia e a noite. Nos versículos 14 e 18, Deus ordena que o sol e a lua e as estrelas dividam dia e noite para sempre pela lei natural, sem haver necessidade de um comando diário. Tanto a luz como as trevas foram criadas com o universo no princípio. Aqui elas não foram criadas, mas divididas como antes do caos. Firmamento, expansão, algo espalhado, é chamado de céus e nuvens. Foi criado no princípio como um dos céus, do versículo 1, servia ao propósito de reter água sobre a terra ao longo do reinado de Lúcifer. Mas com a queda de Lúcifer, a terra foi amaldiçoada pelo firmamento que derramou suas águas e causou o dilúvio. Céus e as nuvens são destino nas escrituras, divisão de águas. No julgamento da terra original, os vapores se condensaram e caíram sobre a terra. Como o sol deixou de brilhar sobre a terra, as águas não podiam vaporizar novamente até a restauração da luz do sol. Consequentemente, as águas não diminuíram naturalmente da terra no princípio do dilúvio universal de Gênesis 1 e 2, como aconteceu no dilúvio de Noé. As águas foram divididas novamente como antes em Gênesis 1 e 2. As leis naturais se encerraram do dilúvio sobre a terra nos tempos de Noé. Tanto as águas como o firmamento foram criados no princípio e agora estavam sendo simplesmente restauradas como antes. A restauração da terra. Observe que o segundo dia, parte das águas foi armazenada nas nuvens para chover sobre a terra. Agora o resto foi ordenada a voltar às entranhas da terra, aos leitos dos rios, aos lugares baixos da terra, criado para elas e aonde elas estavam antes de caírem sobre o dilúvio. Terra ou porção seca poderiam aparecer imediatamente como antes, quando foi originalmente criada e habitada. Está lá em Isaías 45:18. Definição de azar. Azar, fazer parte de algo a partir de uma matéria já existente. É o contrário de bará, que significa criar. Quando as escrituras dizem no sexto dia o Senhor fez os céus e a terra, isto se refere à restauração em 6 dias depois da maldição de Gênesis 1 e 2, e não é a sua criação original no princípio. Resumo das eras da criação. A primeira metade do versículo 4 se refere à criação original de Gênesis 1, capítulo 1. A última metade ao trabalho do dias 2
3 e 4. O primeiro trabalho foi uma criação, e o segundo uma restauração das nuvens, e no segundo dia da terra, no terceiro dia, e do sistema solar no quarto dia. As palavras, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus, são o começo de uma nova etapa e de uma nova narrativa completa em si mesma. É o resumo do trabalho de 6 dias, é uma narrativa mais detalhada do trabalho dos dias 2, 3, 5 e 6. A primeira narrativa declara que Deus fez e envolveu o universo e todas as coisas que nele há. A segunda é principalmente uma descrição de como o trabalho do dia 2 e 3, 5 e 6 foram concluídos. Na primeira, a divindade é chamada de Elohim, indicando um relacionamento criativo e de infinito poder. Na segunda, ele é chamado de Jeová Elohim, indicando um relacionamento de promessa e de infinito poder para inspirar o homem a uma fé absoluta. As criações originais de Deus. As criações originais de Deus. As criações originais de Deus incluem os céus, a terra e todas as coisas que nela há, como quando foram trazidas à existência. Elas foram feitas perfeitas na primeira vez, em Gênesis 1:1, se refere a um passado sem data, ao princípio das eras da criação, está em Jó 38. Os 6 dias de recriação não era parte das eras de criação e marca seu fim e não tem nada a ver com a criação original dos céus e da terra. Deus no passado eterno. A existência de Deus por toda a eternidade é clara nas Escrituras, em Salmo 90, versículo 2. Não é revelado o que ele fez durante todo este período, além de criar o universo espiritual, moral e material, a idade da Terra. Não podemos dizer qual é a idade da Terra porque não sabemos quando, se o seu princípio. A criação de Deus dos céus e da terra, no princípio, pode ter sido há milhões ou bilhões de anos. Se os geólogos podem provar a idade da terra como eles reivindicam, não temos autoridades bíblicas para discordar, eles não podem contradizer a Bíblia, por isso não revela qualquer elemento em conexão com a original criação da terra. Isto é quase certo de acordo com as Escrituras. A terra tem mais de 6.000 anos de idade e foi habitada antes de Adão. A terra foi amaldiçoada e inundada, como em Gênesis 1:2, por causa do pecado antes dos 6 dias da recriação. Lucifer já era uma criatura caída quando ele veio ao jardim de Adão e já havia regido a terra e se rebelado, causando o primeiro dilúvio. Se você gostou desse vídeo, dê like, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, comente